Larissa Castilho, cabelo branco puro como as pétalas de um lírio, e na ponta do seu cabelo largo parecia uma cor de sangue como uma deusa. Uma voz diz que a moça à sua frente era tão bonita, mas que poderia se converter em uma bruxa malvada. Seu coração estava dolorido e se sentia despedaçado. Ele respirou fundo e continuou que seu coração estava roto, machucado, mas estava tudo bem. Só bastava ela beijar a mão dela que ele iria falar com seu pai e sua mãe e que essa noite ela iria esquentar sua cama. Desgostada com o que ele acabou de falar para ela, ela chuta o queixo dele, deixando ele desacordado. Vários guardas se aproximam ao escutar um forte ruído. E quando veem a situação, dizem que por acaso ela é um homem, senhor, e quando vem, ela está pisando a cabeça do rapaz que está deitado no chão. Ela então diz: "Vocês são grandiosos inúteis. Se dão um passo mais adiante, ele morre." O homem no chão pede por ajuda rápido. O guarda diz como ela se atreve para uma bruxa suja. Ela olha para eles, ele treme de medo. Então é-nos contado que ela, em sua vida passada, se chamava Alessandra, com 22 anos. E diz que viveu como prisioneira neste mundo por 3 dias de fome. Os cavaleiros tremem e algum deles diz que é para preparar depressa uma comida com tanto como seja possível, e que também preparariam um cavalo, e saíram rápido. Um minuto depois de uma fuga da cela, ela diz que irá tomar um pouco de tempo. Talvez ele tenha a chave perguntando para ele. Ele diz isto e dá para ela. Ela pega e consegue se soltar. Ao princípio, ela pensava que isso era um sonho. Nesse momento, ela estava voltando para casa depois de completar um trabalho a tempo parcial, mas que de repente sentiu alguém chamando ela. Quando olhou para trás, e tudo ficou escuro. Depois de que ela tivesse gritado, batido na prisão e incluso ter tirado um pouco do seu cabelo, nada mudou. Depois de uma hora, terei que enfrentar uma pena e ser queimada. E que de todos modos há passado um minuto e que podem voltar a qualquer momento. Então ela pensa que tem que sair dali depressa. Balança a grade da cela, mas nada acontece. E ela acredita que terá dificuldades daqui para frente. Ela pergunta ao homem desacordado no chão se aquela era a saída e busca pelo seu corpo pela chave, mas nada ela encontra. Ela fica desesperada andando pelo todo o lugar da cela. Então olha pela janela, arrasta o corpo do homem e sobe nele para alcançar a janela. Ela olha para fora pela janela e diz que essa poderia funcionar. E diz que as barras estão velhas e oxidadas. E que se usa um bastão com tela, então ela arranca um pedaço do seu vestido e encontra uma barra. Ela diz que viu isso na sua vida passada, mas que viu em histórias em quadrinhos e que era a vez dela fazer algo. Ela amarra o pedaço do vestido e coloca a barra no meio para girar. E pronto, ela consegue romper as barras da janela. Ela fica super feliz. Olha para o chão e vê que a torre está muito longe do chão. Ela fica desacreditada, mas ela diz a si mesma que não pode desistir tão facilmente e que se trata da vida dela. Ela então pensa que terá que saltar. De todos os modos, há bastantes árvores que podem amortecer a queda. Ela diz que, ademais, é melhor do que morrer queimada. Então ela pula e, minutos depois, pela queda, ela pisa na cara de um rapaz que ela não conhece. Os outros atrás dele gritam: "Príncipe herdeiro." Ela fica acreditada que aquele poderia ser o príncipe herdeiro. Ela olha novamente onde seu pé está tocando o rosto de um homem
importante do império. Ela então rodopia, pisa no chão e sai a correr, e o cara ainda continua olhando para cima, inacreditável. Os guardas que estavam se aproximando perguntam se o príncipe herdeiro estava bem, e ordenam que tragam imediatamente a mulher de volta. Os pensamentos dela, ela acha que é uma loucura. Se pergunta por que o príncipe herdeiro estava ali, e o que ele estava fazendo perto da prisão. Ela tenta se esconder na selva. Então escuta alguém dizer para parar. Ouve passos de cavalo se aproximando, ela olha para trás, fica surpresa e de repente ela é agarrada pela cintura pelo príncipe que estava correndo no cavalo, e ela é colocada para ser sentada no cavalo. Então ele diz: "Então, que crime cometeu?" Ela grita por si mesma que não. Então, de volta à cidade, uma multidão grita para ela ser queimada antes que traga mais desgraças, e dizendo vários discursos de ódio. Ela então diz para aquela multidão se ela realmente fosse uma bruxa, ela não ficaria ali a ser capturada por todos eles. Mas a multidão não escuta ela e continua a gritar ódio. Então o homem que havia pego ela diz: "Tem sentido." Pergunta se por acaso a família real não havia anunciado que as bruxas vinham sendo extintas há 100 anos. Ele fez essa pergunta ao Sr. Barrow. Ele responde que sim, mas que os viu com os próprios olhos. 3 dias antes, em meio de uma noite, ela estava parada em meio dos pilares. Nas ruínas do altar da lua, ela estava absorvendo a luz. Ela estava brilhando. Ela então grita que não era ela, idiota, chamando ele de idiota. O homem continua dizendo que há outros testemunhos que podem provar. Um velho então diz que viu a bruxa baixo a luz da lua. Outra testemunha diz que depois de terminar seu feitiço, a lua começou a brilhar intensamente. O príncipe reflexiona um pouco, e ela, nos seus pensamentos, ela se questiona o que ele está pensando, porque todos eles estão mentindo, e que há 3 dias, todavia, ela estava na Coreia. E ela diz que, todavia, não é Lissana Castilha, e que no século XXI ela é Lissana da nacionalidade coreana. Então o príncipe diz para executá-la. Ela fica inacreditável com o que acabou de escutar. E o príncipe continua: se ela realmente é uma bruxa, todavia pode sobreviver depois de ser queimada. E que, todavia, se ela não for uma bruxa, será executada por haver cometido o crime de tentar matar a família real. Ela se pergunta o que é que ele está falando. Então ela diz que ele deveria ser alcançado por um raio. Então um raio caiu diante dele e todos ficam inacreditados. Ela fica também inacreditável com o que acabou de dizer e começa a chover. Todos se perguntam como pode suceder uma coisa assim, e que de verdade está chovendo. Todos ficam chocados e molhados com a chuva, e até ela fica surpresa com o que acabou de acontecer. Então o príncipe ri da situação e olha para ela. Então ele pergunta para ela se ela acabou de fazer isso, se não era assim. Nos pensamentos dela fica inacreditável e se pergunta que sentimento era aquele. Ela sente como se tivesse entrado em um grande problema. Fora da cidade, de um caminho de terra, o príncipe estava caminhando a cavalo enquanto ela estava descalça, andando de pé. Ela se pergunta o que está passando agora. E se pergunta por que Chama está forçando ela a falar. E se pergunta se deveria só dizer que foi um acidente e que vai matar ela se inteira. Ela irá esperar um momento até que encontre um momento para escapar. Um cavaleiro pergunta ao príncipe se ele pode levar a prisioneira à prisão. O príncipe diz que não, e que ele mesmo levará a bruxa ao palácio. Ela se pergunta o quê? Ela grita desesperada: "Espera! Eu te disse para esperar, eu não sou uma bruxa." De repente ela é puxada. Em um rio próximo ali, ela está torcendo sua roupa e diz que ele realmente está louco. E diz que ela conseguiu escapar da prisão daquele pervertido, mas agora tem que esperar na prisão do Palácio Imperial para morrer. Não. Com a beleza dela, incluso se não é uma princesa ou filha de um duque, ao menos ela poderia ser parecida com uma filha de um barão. Ela olha para a roupa dela e diz que é uma roupa muito cara e que faz com que as mãos dela fiquem bonitas. Então alguém grita: "Bruxa, trazemos isso para que se mude de roupa." Os cavaleiros param ao vê-la
e entregam para ela uma muda de roupa. Ela diz que aceitará e que realmente está agradecida, mas o problema é que a roupa é muito grande para ela, e ela se pergunta se ela está brincando. O guarda diz que tem um tempo muito apertado e que não deveria atrasar. Os pensamentos dela, ela queria que dessem pelo menos uma calça. Ela diz, bom, quem disse que a roupa era importante? E que o importante naquele momento era escapar. Então ela grita, e os guardas perguntam o que aconteceu. Olhando para o rio, vejam só a roupa. Então o guarda diz que ela provavelmente foi arrastada pela água, e olham o vestido. E outros dizem rapidamente que aquela situação não era nada boa. E dizem que tem que encontrar ela rapidamente. Ela estava escondida atrás de uma moita, observando toda a situação. Ela diz assim mesmo que tem que estar atenta a toda a situação ao seu redor. Ela apoia-se numa rama de uma árvore e sobe nela, enquanto vê os cavaleiros passando por baixo, enquanto um diz que ele está se escondendo com magia. Ela então aponta como seu objetivo a cabeça do rapaz, e nesse momento ela chuta a cabeça dele, pisando com toda a sua força. O cavaleiro, antes de ser pisoteado, diz que conhecia ela, que sua magia estava sendo esgotada e que era para sair pronto. Então ele é nocauteado e se pergunta o que aconteceu. Então ela diz, vamos ver. E crê que assim seria mais fácil de falar. Então alguém mais diz, deveríamos, e sente uma espada perto do seu pescoço. O príncipe fala, mais do que só falar. Pergunta se ela quer dizer as suas últimas palavras. Ela acredita que aquele momento não é muito bom, e rebate a espada dele. Alguém diz que aqueles são somente golpes ligeiros. E ela se pergunta o quê? Ela pensou que iria morrer naquele momento, mas se pergunta o que passou, o que está passando. Se pergunta se quer seguir, então o que vai acontecer? Então, nos pensamentos dela, ela acredita que irá morrer antes de chegar ao palácio. E de repente, ela é sustenida nos braços do príncipe por ele. Ela se pergunta o que ele está fazendo e olha para o rosto dele, mas o que raio está passando na cabeça dele? E se pergunta por que é que tem que viajar daquela maneira, sentada no cavalo junto ao príncipe. Ela diz que, por favor, para baixar ela. O príncipe diz que continuará assim. Ela fica emburrada. Os pensamentos dela acreditam que aquele menino está fazendo ela ficar louca. Então seguiram todo o caminho em silêncio. Mas depois de um tempo ela diz, vamos. Sabe que eu não vou tentar escapar outra vez, então deixe-me descer. O príncipe pergunta se pode confiar nela. Então ele diz para ela abraçar ele forte. Ela se pergunta o quê? O que disse tão de repente? Então ele faz que o cavalo se erguesse para cima, para esquivar da flecha, que quase o acertavam. Ela se pergunta, são flechas? O príncipe diz que é uma emboscada e que eram para sair dali com pressa. Todos estavam sendo atacados pelas flechas. Ela estava com medo, e se pergunta o que era aquilo. Ela fica desesperada nos pensamentos dela, diz que não queria morrer, que sua pequena vida não pode ir-se assim. Os cavaleiros estavam lutando contra aqueles espiões, ou o que quer que seja que estavam atacando eles. Então uma bola é jogada no chão e que sai fumaça. Pensamentos, aquela fumaça não deixa abrir os olhos dela. Então o príncipe usa sua espada, que começa a brilhar de repente, afastando toda a névoa. Os guardas ficam impressionados com a situação e perguntam se tem escapado. Os guardas então gritam para o príncipe olhar para cima. Então estava desmoronando o morro acima deles. As paredes estavam caindo próximo a eles. Depois de um forte ruído, os guardas perguntam se o príncipe estava bem e chamam pelo príncipe real. Mas então é visto que o príncipe estava olhando para a nossa protagonista de cima para baixo, ou seja, ele estava por cima dela. Então ele pergunta se ela está bem. Ela diz que está bem, mas que era para ele sair de cima dela. Depois de observar a situação, parecia que todos estavam bem. Os guardas dizem que não é possível escalar e que era muito difícil daquele lado. O cavalo relincha. Os pensamentos do príncipe, incluso éramos estar do outro lado, e que aquela situação era realmente uma dor de cabeça. Os pensamentos dela ficam surpresa, que parece que
era uma barreira de pedra protetora. Ela se pergunta se também era aquilo uma habilidade da espada. Então ela finalmente acredita que realmente está vivendo em um mundo com magia. Então o príncipe diz que naquela situação o melhor era ir ao castelo do Conde Castilho e logo voltar ao palácio. Ela se pergunta, hein? Castilho? Ela observa de trás pelas costas que o príncipe está dando ordem aos cavaleiros e os cavaleiros atendem à sua ordem. Ela se pergunta, é Larissa Castilho? O príncipe estende a mão para ela e diz, ei, bruxa, vamos. O príncipe agarra a mão dela e ela fica surpresa com a situação e pergunta por que me está pegando na minha mão. Ele responde que não tem corda. Ela fica em silêncio. Ela diz que não irá tentar escapar e que era para ele deixar ela ir. Ele pergunta como pode crer em você. Ela se pergunta o que pode fazer, o que pode dizer. Ela se pergunta se era Larissa Castilho. E ela diz assim mesmo que porque incluso se diz que não é daquele mundo e que é de outro mundo, ela duvida se alguém poderia crer nela. Então a única solução era que ela é a senhorita Castilho que perdeu a memória depois de ser sequestrada. Não, aquilo soava um pouco ridículo. Bi diz que se eles caminharem todo o meio-dia, provavelmente poderiam chegar até a casa do conde, e que ao menos poderiam proporcionar comida. Ela se pergunta se ainda não há terminado, e de repente sente que ele está tremendo e olha para a mão dele. Ela diz, ei, sua mão. De repente escuta um barulho, e ela diz, ei! E olha para o príncipe que aparentemente está sofrendo com alguma coisa. Ele está cansado e ofegante. E ele diz que provavelmente aquela ferida que ele tem no braço é veneno que tinha nas flechas que atingiu ele. Fica desesperada com a situação e grita para ele acordar. Quando o senhor Barré alguém pergunta se o príncipe herdeiro ainda está vivo. Então o rapaz diz que de todos os modos ele é segundo o príncipe, mas não, que agora ele era o príncipe herdeiro em definitiva. O homem parado à sua frente estava em silêncio. Então o outro que estava falando avassaladoramente sobre o príncipe herdeiro, então diz que ele era um homem morto e coloca suas mãos no seu pescoço. E diz que jurou ao seu pai que iria quitar a vida daquele bastardo. O mesmo estava ali presente, mas que de repente desaparecia como se fosse fumaça. E ademais junto com Lissana. Com raiva, ele joga todos os papéis pelos ares junto com a tinta e se apoia na mesa. O senhor que estava junto com ele diz que afortunadamente a jovem senhorita Castilho estava sã e salva. O homem de cabelo verde diz, Lissana, neste bosque tão perigoso. Ela deve estar passando mal. E ademais está junto com aquele horrível príncipe. O senhor que estava junto com ele não entende da situação e diz respeituosamente que assim é. Logo depois de ser sequestrada, durante 3 dias seguidos só havia tomado sopa e água. O rapaz de cabelo verde ainda diz, mas que ainda assim só faltava colocar fogo. E que essa maneira Lissana compreenderia os sentimentos dele e aceitaria a proposta de casamento. O senhor não estava acreditando no que o rapaz estava dizendo. O rapaz de cabelo verde diz para trazê-la à frente dele. Voltando ao bosque, ela estava cuidando dos ferimentos do príncipe, que estava desacordado. Ela diz que aquilo tudo era o que ela podia fazer. Ela diz que não sabe se aquelas plantas tinham o mesmo efeito desintoxicante como no mundo dela, e que as habilidades que ela aprendeu com a sua avó foram úteis naquele momento. E se pergunta se foram há 10 anos. Ultimamente, suas ações haviam se tornado cada vez mais desgostadas. Ela estava cansada e se baixa um pouco no rosto para acordar. E nos pensamentos dela, ela fica incentivando a si mesma para não se render. E que aquele momento não era o momento para pensar naquilo. Ela então repara na espada que está na mão dele. Ela então sorri. No rio, um peixe salta do rio e ela o apanha os peixes com a espada do príncipe. E ela está feliz que conseguiu apanhar 3 peixes. Então junta os 3 peixes com as outras comidas que ela conseguiu encontrar. Ela come uma fruta que ela pensa que é maçã e come tudo e diz que nunca mais comerá maçãs e que aquela fruta era mais deliciosa.
Então anoitece. Ela confere se a febre do príncipe havia baixado, e que por fim havia baixado a febre dele, mas que ainda ele precisa descansar. Então a única opção que ela tinha era passar a noite ali. Ao longe ela escuta um ruído de um lobo rugindo. Ela juntou algumas folhas e começou a fazer uma fogueira. Os pensamentos dela diz que para sobreviver ela precisa de fogo, e rápido ainda mais. E ela implora que, por favor, que o fogo acendesse. Então começa a brilhar e se forma um círculo de fogo em volta dela. Ela se pergunta o que está acontecendo. Ela fica desesperada que o fogo está se espalhando e acude a todos os deuses que podem haver no céu e que diz que os ama. E ela acredita que o mais provável é que ela possa morrer queimada naquele fogo. E ela acredita que aquela situação é melhor do que ser comida por lobos. Então ela percebe que o fogo está se fazendo mais pequeno e se pergunta o que está acontecendo por o fogo estar pequeno. Ela escuta um barulho e se pergunta quantos lobos ainda tem e por quanto tempo terão que seguir matando-os. Então outro aparece e gritam que a bruxa está por ali e que os lobos parecem estar protegendo a bruxa. Então o homem diz que vão ver se a bruxa ainda segue viva ou não, que o jovem mestre estava obsessionado com a Chica, com a menina. Que a menina era uma nobre e que era extremamente bonita, e que se pegam ela que iriam secretamente fazer barbaridades com ela. Ela escuta naquela situação e nos pensamentos dela ela diz que em primeiro lugar irá morder o traseiro deles. Então o lobo ruge e avança para frente, e os homens gritam: "Ah, meu traseiro!" E bom, foi assim como passou a noite. No dia seguinte, os maus se assustaram com os lobos, correram tão rápido como puderam, e afortunadamente os lobos desapareceram em silêncio. Ela disse que tinha tanto medo, e que o fogo estava se fazendo ainda mais pequeno. Algo que se apagou não deixou nenhum rastro, como se fosse magia. Ela boceja um pouco e diz que está cansada e que tem tanto sono, e que estava cuidando do príncipe toda a noite, e ela pensa que parece que ela realmente é uma bruxa. Os passarinhos cantam em voo do galho, então o príncipe acorda e vê que ela está encostada no ombro dele. Ele fica surpreso com a situação e se levanta e apoia a cabeça dela para ela não cair no chão. Ele olha para o chão e diz: Salvador, hein? Então ele levanta ela nos seus braços e leva para algum lugar. No sonho dela, ela escuta Lissana e se pergunta se era a mãe dela. Uma mulher no sonho dela diz que estava chamando ela tantas vezes que ela estava ali parada. Então ela lembra da sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão e seu avô, e seu gatinho Pequeno Pão. Ela diz: espere um momento, de onde vão? Quero ir também. Esperem-me. Então ela acorda. Ela respira fundo e forte e ela percebe que está deitada numa cama e pergunta onde está. E diz que o acaso poderia ser um sonho e pergunta novamente onde está, olhando em volta do quarto. Ela diz que na noite passada havia dormido no bosque. Pergunta o que aconteceu. Ela admira toda a beleza do quarto e se pergunta quando estava dormindo, por acaso entrou no palácio. E ela diz o príncipe herdeiro, mas quando ela estava descendo da cama, ela sente uma dor no seu pé e cai ajoelhada no chão. E que a perna dela está debilitada. Tão rápido ser relaxado. Ela lembra do sonho que lembrava do rosto da sua família. Ela balança o rosto e diz nos seus pensamentos que aquele momento não era o momento de estar triste e que primeiro deve averiguar onde está. Então alguém entra no quarto e derruba uma bandeja e diz: senhorita, senhorita, e abraça ela. E diz que finalmente ela acordou. Ela pergunta isso. E a menina ainda continua chorando e dizendo: meu Deus, você acordou. E diz que irá esquentar rapidamente uma sopa. Ela queria falar mais, mas a menina saiu imediatamente do quarto dizendo que disse um monte de vezes que não podia colocar cenouras e cogumelos. A menina se pergunta: quem é? Depois de um tempo, trouxeram comida para ela. Então, nosso protagonista então diz: então, você é minha servente pessoal, Ana? A servente então diz que sim, que ela é Maria Ana.
mas que chamam ela de Ana, que é a mão direita da senhorita, e que aquela era a histórica mansão do Conde Castilho, e que a senhorita é a única filha daquela família e a única herdeira, Lissana Castilho, e que há 4 dias atrás a jovem senhorita havia saído durante a noite ao jardim a caminhar e logo desapareceu. A empregada pergunta se realmente ela não se lembra. Ela diz isso. Nos pensamentos dela, ela fica assim, chocada que pensou que realmente não fosse da nobreza. E que, se lembra bem, ela utilizou a amnésia como desculpa. Mas por onde deveria começar? Ela se pergunta se pelo sequestro, ou que escapou, ou que prenderam ela. Decide se fazer de tonta que logo quando se necessário dirá que recordou alguma coisa. Ela diz à empregada, desculpe, mas realmente não lembro. A empregada se pergunta como é possível. Em sério, não se lembra nem um pouco? Incluso do apaixonado abraço que Sua Alteza Real de à noite? Ela cospe o chá, inacreditada com o que acabou de escutar. Então a donzela diz, meu Deus, senhorita, você se está se sentindo bem? Respire lentamente. 1, 2, e escuta-se tossir. Ela pergunta, sério? Preço basta que digo, Sua Alteza Real que me trouxe de volta, verdade? A empregada diz, exatamente. À noite, o príncipe a trouxe a senhorita em seus braços. Não sabia lá a emoção que eu estava sentindo. Quando pessoalmente a trouxe à sua cama. Se via tão gentil e bonito. Ela não estava gostando da situação. A empregada disse que estava continuando a mirar a situação e que estava emocionada, que ia sentir seu coração explodir. Lissana diz que é loucura. Me estou morrendo de tanto coisas. Ela pergunta à empregada, e logo? A empregada diz que quando escutou o nome da senhorita se surpreendeu um pouco e disse que enviaria uma pessoa e logo se foi. Lissana diz, com que se foi assim? Por ser uma feiticeira me desprecia, mas quando se entera que sou da nobreza, me deixa ali. Que odioso. De toda maneira, aquilo era grandioso. No final, ela pôde escapar daquela cela daquele pervertido. E só de pensar naquilo, ela fica enojada. Ela diz à empregada, Ana, me desculpe, estou um pouco cansada e queria dormir um pouco mais. A empregada diz, certo, de acordo. E diz para ela descansar tranquilamente, saindo do quarto. Diz que se necessita de água é só tocar a campainha. Aí ela agradece. Ela relaxa um pouco no quarto e deita na cama, que por fim pode tomar um pouco de respiro, um pouco de ar. Que desastre, ela diz. Pensamentos dela, ela acredita que uma noite atrás havia passado uma sentença à morte a uma dama da nobreza. E diz que a ganhado na loteria. E ela está feliz e que a cama era suave. E que 4 diálogos atrás estava desagradada. E que pelo momento irá viver ali. Ela diz que tem um bom pressentimento. Nos corredores, empregados se perguntam entre si, é sério a senhorita Lissana já acordou? Que realmente o céu tem olhos. Ah, aqui vamos de novo. Naquela noite, a mansão do conde se enche de pena outra vez. No dia seguinte, olhando uma fonte na praça ela está observando pela janela e diz, bom, ela não pensou que estaria assim tão iluminado no lado de fora em tão cedo pela manhã, e que primeiro deveria dar uma volta pela residência do conde. Os pensamentos dela diz que é certo, ao menos por ter perdido a memória, ainda tem que viver naquele corpo. Diz que o melhor que seria feito era se familiarizar com tudo aquilo e que tão pronto que seja possível. Por exemplo, relações familiares e hobbies, os costumes e relações aqui, etc. E ela remusga que, na novela que leu, em momento que viagem até um corpo, seria bom lembrar de tudo o que era necessário. Tristemente, isso não era realidade. E que, ao menos, ela pode se comunicar com o idioma que é bastante afortunado. Ela se pergunta o quê? Quando vê uma pessoa passando diante de sua porta carregando um jarro. Então a pessoa diz, não vi nada. Ela se pergunta se era um trabalhador dali. O rapaz diz que só queria colocar as flores no quarto. Ela olha para si mesma e repara que, estava vestindo uma roupa de dormir.
A empregada logo grita dizendo: Sean, o que está fazendo? Não disse que era para mover as flores logo pela manhã? Então ela coloca a senhorita para dentro e diz: Senhorita, por favor, volte para dentro, eu irei lidar com isso. O homem se ajoelha no chão e diz: Tudo é minha culpa, sou culpado desse pecado, eu mereço a morte. Lissana se pergunta o que era naquele momento, se era realmente Ana. Ela se parecia com a mãe dela, que ela era muito restrita aos pequenos erros como aquele. É pela hierarquia por classes diferentes. Ela então diz que deve ter cuidado. E ela não quer que pessoas inocentes se metam em problemas. Ela senta perto da janela. Logo escuta alguém batendo na porta e diz: Senhorita, sou Ana. E diz que trouxe a roupa casual que ela deve vestir. Lissana responde e agradece, e que era para ela passar. Então é mostrado o vestido, e ela se pergunta: espera um minuto. Esta é a roupa casual? Então ela é vestida com um vestido vermelho cheio de laços. E ela coloca a mão no seu estômago. Ah, meu estômago! Que a cinta daquele vestido era tão apertada. Ela então repara na empregada que estava cuidando da roupa dela, que a mão dela estava tremendo. Ou que seria ela que estava temendo. Lissana então pergunta para Ana: Ana, qual é a roupa que você está levando? Ela diz: esta? Esse é um vestido recém-popular recentemente, mas que a senhorita não gosta de verde. Lissana então diz: certo, não é muito bonito. A empregada diz: verdade? A parte do cor, o tamanho da gema e a composição não combinam. É demasiado passado da moda. Lissana diz que sim, que a gema é grande demais para o centro. Então a empregada continua dizendo: recentemente todos estão imitando o estilo de Baon, com verdes, morados e que desastre. Lissana então repara que os empregados estão reverenciando ela. Ela, nos pensamentos dela, diz que cada movimento é ordenado. E que se ela não os conhecia, eu pensaria que seriam marionetes. Nos pensamentos dela, diz que o castelo parecia como a daqueles de filmes. A empregada diz que por aqui fica a biblioteca e diz que esta é a casinha de chá. Então Lissana se pergunta se aquela estátua que era feita de cristal ou de vidro, para estar brilhando. E no fundo ela encontra um retrato. Ela pergunta: Ana, isso é? Ana então responde que aquele retrato era uma pintura do ano passado para a celebração de 18 anos que a senhorita estava fazendo. Lissana então se pergunta que ano passado cumpriu 18, então naquele ano ela tem 19. Então ela diz a si mesma que ela é realmente mais jovem do que ela realmente é, que no ano passado, na sua vida passada, ela estava cumprindo 22 anos. O ano pergunta se ela começou a recordar de algo. Lissana então diz que não é exatamente, e que só ela estava falando sozinha. Lissana continua olhando para o quadro que era da ela do passado. Uma figura dignificada e madura, como uma cor de gelo tão fria. Nos pensamentos dela, acredita que o bom foi que ela tinha dito que perdeu a memória, e que do contrário teria que depender da sua terrível atuação e que estaria todo perdido. Ana olha para a senhorita com um rosto muito triste. Então ela diz que então ela realmente se esqueceu de tudo. E ela continua dizendo que só agora que realmente acredita que ela perdeu a memória. E quando ela se olha ao retrato de ela mesma, parece que está vendo outra pessoa. Ana diz que tudo aquilo era tão fresco e ri. Ana diz: por favor, venha comigo. Lissana a segue. Ana diz que não era necessário preocupar-se, que tudo estaria bem, já que ela sabe tudo sobre ela. Então não é contado que a senhorita é adotada, e que há 10 anos, em um desastre, ela ficou órfã. O cônjuge a trouxe para sua casa e que criou como se fosse sua filha biológica. Ana diz para a senhorita que ela pode ver e ver de cerca aquele retrato. Lissana pergunta se a pessoa é. Então é mostrada a figura do conde de Castilha, seu pai e tio adotivo, dono daquela casa. Nos pensamentos dela, ela diz que, nossa, que bonito. Diz que o conde normalmente é silencioso, por isso que muita gente o interpreta como uma pessoa fria. Ainda que não seja bom expressando seus sentimentos, se preocupa muito pela senhorita.
encheu todo o pátio com rosas que ela gosta. E porque você estava tão curiosa com o chá oriental dos livros, que buscou por todas as partes os preciosos chás que só tiveram a família imperial. Lissana diz que é boa pessoa. Nos pensamentos dela, aquela coisa de chá, a sua avó estaria muito feliz. Lissana então pergunta onde ele está. Saiu? Então diz para ela que ele foi à fronteira do sul para representar ao inimigo que está baixo o mando do imperador. Ana complementa que na semana passada escutaram que a guerra havia terminado e que logo ele estaria voltando. Lissana pergunta, quando ele voltar estará furioso? Ela se pergunta que sua única filha ha perdido a memória. Lissana então diz para Ana, mientras tanto, Ana necessita da sua ajuda. Por favor, Ana. Ana? Não estou brincando. Agora mesmo não lembro até o utensílio que eu estava utilizando. Assim que terá que me dizer todo, até minha rotina diária. Ana responde que sim, que claro, senhorita. Então Ana diz, esperançosa, que começarão com as coisas que gostam ela. Quando os faça, começará a recordar de alguma coisa. O primeiro passo foi ler. Lissana diz, a partir disso, minha cabeça dói. Os pensamentos de Lissana, o texto começa a ver-se como lombrigas. E se pergunta como aprendeu aquilo. E que se está volvendo louca. Então Ana diz, é posto várias caixas de joias à sua frente. Na segunda lição, colecionar gemas. Ana diz que a senhorita gosta de colecionar algumas pedras. Que incluso quando seu corpo está fraco e não pode sair afora, gosta de polir suas gemas e dar um passeio pela noite. Lissana pergunta, colher minhas gemas e dar um passeio à noite, não durante o dia? Ana diz que sim, mas que as gemas que tinha refletiam a luz da lua e que era mais bonito. Lissana então lembra a luz da lua e lembra do que o rapaz disse, sobre ter visto ela à tarde da noite, olhando para a lua, na ruína dos deuses. Ela estava só debaixo da lua, absorvendo a luz. Os pensamentos dela então naquele momento, ela pensou que estava tentando arruiná-la, dizendo que era uma bruxa. Parece que viu algo. Então ela acredita que ela realmente é uma bruxa. Ela se pergunta em seus pensamentos se Ana sabe sobre ela e que ela seria uma bruxa. Ana então diz, senhorita, o sol está se pondo e está ficando frio. Quer que eu traga um abrigo e um chá quentinho? Lissana diz, Ana? Ana então olha para ela. Lissana então diz os seus pensamentos que não importa, não fará mais problemas, não perguntará mais nada, mas tratará de entender este mundo. Está bem por agora, então vamos, disse ela a Ana, e Ana responde que sim, senhorita. Então elas retornam para o castelo. Então Lissana repara em algo, e Ana pergunta, está tudo bem? Então Lissana diz, há uma rosa branca ali, no meio das rosas vermelhas. Lissana diz, que bonito, se só houvesse outras cores aí. Então Ana diz, se Ana cometeu outro erro. Ana se desculpa rapidamente e diz que irá pedir para que mudem para uma flor vermelha. Lissana então diz, está bem. Ana então diz, mas eu fiz uma deliciosa comida para a senhorita. Por favor, espere. Lissana diz, então está bem. Um momento depois, ela está vendo a mesa repleta de comida. Então ela diz, nossa, isso tudo é tão genial. Isto tudo é só para um nobre. Está tudo realmente delicioso, muito delicioso. Depois de um momento, ela esvazia todos os pratos. Então ela agradece. Então responde, bem. Lissana então diz que aquela noite sairia para caminhar, como antes. Ana então diz, sim, senhorita. Será como antes, e te prepararei adequadamente. De noite, no jardim de rosas, ela estava caminhando com um capuz. Ana aparece, tira o capuz e tem um chicote em suas mãos. Ela então diz, para a senhorita. Então ela estende o chicote e é nos contado que naquele mundo com magia,
Ela está começando a entender pouco a pouco, e que sem dúvida poderá encontrar um caminho de volta para casa, e que aquilo era sem dúvida algo bastante estranho. Lissana então disse que depois de escutar baixo a luz da lua, se sentiu estranha. Então ela grita emocionadamente: "Vamos, magia nova, raios, famas, chamas. Depois o quê?" Então ela escuta um barulho. Se pergunta: "Quê? Poderia haver algum fantasma?" Então escuta há mais barulhos e então o quê? O que é isso? Ela se pergunta. Um som tão terrorífico. Então é nos mostrado uma cena de um rapaz todo machucado e amarrado, e outros empregados atrás deles deitados no chão, enquanto Ana está parada à frente deles e diz: "Siam, saia do caminho." O rapaz diz: "Basta, não os golpeiem." Ana diz que apenas está começando, ainda que a senhorita está sorrindo generosamente, e que se lembra a ceia hoje foi tão simplesmente de tragar. Ela tem que sofrer 20 vezes mais. Ela continua dizendo que Rona é igual. Como disse antes, por um retrato da Nossa Senhorita tem que ser limpo 3 vezes ao dia. E que ela só limpou uma vez à noite. Pensou que ela não iria notar? 35 golpes mais. O homem então diz: "Pare." Ana então diz: "Deveria se preocupar por ti mesmo. Faz coisas que se preocupa a senhorita, Nossa Senhorita, dia e noite." Ana diz fervorosamente, alcançando, levantando o chicote, que vai golpear ele até que se sinta incapaz de mover. Então alguém pega no chicote. Então aparece e era Lissandra segurando o castigo, o chicote, impedindo que o rapaz fosse chicoteado, e pergunta: "Que classe de discussão você está dizendo?" Ana então diz: "Senhorita Lissana, isto..." E diz: "Senhorita, sua mão está sangrando." Então Lissana grita para Ana: "Mariane!" Ana então fica assustada, imóvel. A Lissana então diz para Ana: "Traga de volta esta gente imediatamente e consiga tratamento. Depois venha ver-me no meu quarto." Lissana então se vira e vai para a mansão. Então dizem: "Senhorita." Um tempo depois, no quarto dela, Lissana fica revoltada e diz: "O que significa isso?" Ela se pergunta nos seus pensamentos se era assim como ela se preparava usualmente para os passeios como antes. Como é isso de castigar alguém? Isso era só buscar uma desculpa para estar chicoteando alguém. Lissana então diz: "Então isso era o que a real Lissana lhe permitia fazer? Se Ana é uma simples servente, como é que ela tem tanto valor de fazer tal classe de coisas?" Então ela pensa que aquele corpo não era de uma senhorita tão elegante, senão de uma louca. Então batem na porta e Lissana diz: "Entre." Então era Ana que entrou no quarto e Lissana diz: "Fez o que eu te pedi?" Ana então diz: "Sim, senhorita. Suas feridas foram atendidas. Ele está atualmente na cama tomando leite quente." Lissana então diz: "Está bem." E pergunta o que é que ela está sustentando nas suas mãos. Ana então diz: "Isso talvez não se recorde." Ana diz que aquele era o presente de aniversário que a senhorita deu para ela, para que fosse usado em situações como aquela. Então ela joga no chão os presentes que ela recebeu. Eram absurdos, pareciam correntes, chicotes e algema. Lissana fica impactada com o que acabou de ver. Lissana murmura uma coisa indecifrável e Ana pergunta: "Quê?" Lissana então diz: "Nada, se sente como se fosse familiar a essa rainha." Hahaha. Queime tudo. Também não volverá a fazer essa classe de coisas novamente. Ana diz: "Não, senhorita, não. Isso é algo que não se pode ser evitado. Devo fazê-lo." Lissana pergunta: "Ana, eu não tenho mais esse passatempo tão raro." Ana então diz: "Pela senhorita, eu tenho que fazer isso. Porque a senhorita é a bruxa do sofrimento." Depois de uma situação tão chocante, vemos um palácio e então vemos o príncipe. E pergunta se ao final há terminado. Então vemos uma sala toda manchada de vermelho. Então ele diz: "Não, acabo de começar." E ele está sustentando uma espada sentada no trono, enquanto tem outros cavaleiros todos jogados no chão. Ele olha para o teto e diz que precisa da bruxa.
Gente, por enquanto é isso. Obrigado por acompanhar o meu canal. Por favor, se inscrevam e deixem seus comentários se achou bom ou não, tá? E comentam se querem mais sobre essa história. E tá sendo um pouco difícil escolher as histórias para continuarem. Aí eu vou colocar lá uma enquete na aba comunidades para ver qual é o próximo vídeo que vocês querem, tá? Então é isso e até mais.